Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, mais uma vez, estarmos na presença do Senhor para escutar a sua santa e maravilhosa palavra. E eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, de diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os prisionou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos. E eles, os egípcios, saberão que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: o que é isto que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com os capitões, sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que os perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente, perseguiram os egípcios com todos os seus cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros, e o seu exército os alcançaram, acampando eles junto do mar, perto de Pi-Hairote, de frente de Baal-Zefon. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tirasse de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que nós te falamos no Egito? Deixa-nos para que servimos os egípcios, pois melhor para nós é servirmos aos egípcios do que morrermos neste deserto. Meus amados irmãos, vemos aí a palavra de Deus, é um texto conhecido da igreja. E o tema desta mensagem: estou num beco sem saída. Nós vemos, meus amados irmãos, quantas vezes nós não compreendemos os planos de Deus em nossas vidas. Não compreendemos. Nós vemos que o povo de Deus, eles foram libertos. Por quem? Por Deus. O povo de Israel vivia aproximadamente 430 anos sendo escravizado lá no Egito. Isso está em Gênesis capítulo 12, no verso 40. 430 anos de servidão. Só que este povo, o povo hebreu, o povo de Deus, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou a resposta. Depois de quantos anos? Aproximadamente 80 anos. Olha como demorou. Aparentemente, aos nossos olhos, demora. Mas Deus agiu. Deus ouviu o clamor do povo. E Deus liberta o povo da escravidão.
Nós vemos, irmãos, que quando o povo eles começam a sair da escravidão, o povo começa a caminhar. Imagine a alegria. Estão indo de volta à terra prometida, a terra que outrora o Senhor tinha dado a Abraão, seu servo, e daí passou para Isaac e para Jacó. Os irmãos conhecem a história, o porquê que o povo de Israel estava no Egito, por causa de José, que foi vendido pelos irmãos, e por causa da fome. Então, meus amados irmãos, o povo já está à frente, muito distante do exército de Faraó. Mas Deus, como Ele é onisciente, sabendo que Faraó ia voltar atrás, que Faraó não ia ficar satisfeito com a libertação do povo, Deus faz algo, para mim e para você compreender, é coisa de loucura. Mas nós devemos compreender os planos de Deus em nossas vidas. O povo já estava à frente, aproximadamente a 400 quilômetros de distância de Canaã. Mas Deus, Ele dá uma ordem. Ele diz, olha aqui, diz no verso 1 do capítulo 14: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que volte. Mas como? Se eu estou a caminho da terra prometida, falta tão pouco. E Deus ordena, disse, dê uma volta e acampe defronte de Pi-Hairote. Meus amados irmãos, acampa em Pi-Hairote. Esse lugar, ele é conhecido como um beco sem saída. Nós vemos que de um lado está Baal-Zephon, que muitos conhecem como a terra dos canibais. Do outro lado fica o quê? Fica as montanhas de Migdol, que é um lugar de difícil acesso. É intransponível esse lugar. Nós vemos que atrás vem o exército de Faraó, e à frente tem o mar. Então o povo estava encurralado. O povo não tinha para onde correr. À frente nós vemos que estavam as montanhas, o mar, o exército. E agora? O que faremos diante de uma situação como essa? O que faremos? Estamos em uma situação que não tem para onde correr. Mas, irmão, nós vemos através da palavra de Deus que foi isso que Deus fez. Deus mandou o povo ficar neste lugar. Aparentemente, para mim e para você e também para o povo de Israel, era loucura, era suicídio. Era um alvo fácil para os seus inimigos. Mas, meus amados irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar-nos, todos que o amam, todos que foram chamados conforme o seu plano. O apóstolo Paulo fala para os romanos, diz que tudo o que acontece tem permissão de Deus, e que tudo isso venha a ser para a glória de Deus e para a nossa vitória. Mas como compreender isso, pastor, diante de uma situação como essa? O povo não tem para onde ir. Olha o que diz: fala aos filhos de Israel que retrocedam,
e acampo de frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, de diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampei junto ao mar. E ali está o povo, nesta situação. E Deus, Ele coloca o povo nesta situação. E nós vamos compreender, através da palavra de Deus, qual os planos de Deus para a nossa vida e para o povo de Israel no tempo do acontecido. Nós às vezes não podemos compreender. Aos nossos olhos parece que não tem saída de diante de uma situação. Mas nós só compreendemos o plano de Deus quando nós passamos pela situação e nós entendemos que foi Deus que agiu na situação em que nós nos encontramos outrora. Meus amados irmãos, assim também é a nossa vida, era a nossa vida. Israel passou 430 anos sendo escravo. Quando o inimigo viu que tinha perdido a sua mão de obra, quando o inimigo pensou, quem é que vai plantar para nós? Quem é que vai construir para nós? Quem é que vai colher? Quem é que vai nos servir? O inimigo, ele não fica satisfeito. E aí, meus amados irmãos, começa uma perseguição. Lembra que eu e você outrora, nós éramos escravos de Satanás. Mas Deus, Ele nos libertou das garras do inimigo, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Mas nós não estamos isentos. O inimigo, ele não ficou satisfeito, porque perdeu as nossas vidas, porque outrora nós fazíamos a sua vontade. Aí, meus amados irmãos, o que é que o inimigo ele irá fazer? Olha o que ele diz, no verso 5. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: o que foi que nós fizemos mesmo? Nós permitimos que os israelitas deixassem de nos servir? Então o inimigo, quando cai em si e entende que perdeu a sua mão de obra, perdeu os escravos, o inimigo vai se levantar para tentar barrar a nossa caminhada, a nossa esperança, o nosso futuro. Mas, meus amados irmãos, e nós vemos que o inimigo, ele é muito sagaz, ele é sinistro. E quando ele diz assim: quando eles não me seguem, também não vai seguir mais a ninguém. E aí o inimigo, ele lança uma palavra de maldição, que o Senhor o repreenda. Olha o que diz no verso 3. O inimigo até lança uma palavra de maldição contra a sua vida, contra nossas vidas. Olha o que diz no verso 3. Então Faraó dirá: os filhos de Israel estão desorientados na terra, estão perdidos, eles vão morrer lá, eles não vão conseguir sair dessa situação. Isso, meus amados irmãos, é a voz do inimigo, dizendo: olha, você não vai conseguir, o deserto vai te matar, você está desprotegido. E para acabar, eu vou levar o meu exército contra você, para te aniquilar. Isso é o inimigo que faz. Mas eu quero dizer para os irmãos, o inimigo vai dizer: eles vão morrer no deserto, estão desorientados, estão perdidos. E eu quero dizer, meus amados irmãos, e é neste momento em que a pessoa
se encontra num beco sem saída. Ele olha para um lado, olha para o outro, e olha e não vê, e não encontra saída. E é neste momento que esta pessoa às vezes dá ouvido a esta voz, que não é a voz de Deus, é a voz do inimigo. E neste momento em que nós estamos passando um momento de adversidade, muitas pessoas, por não encontrarem uma solução, uma saída, acabam atirando a própria vida. A gente vê isso nas redes sociais, pessoas que tiram a própria vida. Por quê? Até que ponto essa pessoa chegou no momento de desespero? Porque ele olhou para um lado e para o outro e não encontrou a solução. Mas eu te digo nesta noite, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que é que você está passando, mas não dê ouvido a esta voz. Lembre o que Deus já fez por você na tua vida. Olha os livramentos que Ele já te deu. Se você está vivo, se você está de pé, não é mérito seu, não é sua força. Quem tem te sustentado até aqui é o Senhor dos Exércitos. E meus irmãos, para nós entendermos esta palavra, o que foi que Deus fez para o povo de Israel. Às vezes, meus irmãos, parece que nós temos amnésia. Nós esquecemos das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E quando vem a adversidade, a situação difícil, a gente entra em pânico, em desespero. Mas olha o que Deus fez para com o povo de Israel. Deus mostrou que estava com eles. Mesmo antes deles sair da escravidão, eles ainda eram escravos. Mas Deus mostrou o seu poder. E mostrou para os egípcios e para os hebreus que Deus, o Senhor, estava acima de todos os deuses feitos por mãos humanas. Olha o que Deus fez para os hebreus, para que os hebreus viessem entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou Moisés para livrar o seu povo da escravidão e levar o povo para a terra prometida. Mas para isso Deus ele fez o quê? A primeira coisa que Deus fez, transformou as águas do Nilo em sangue. E olha que o rio Nilo era um rio sagrado para os egípcios, era uma divindade. Mas Deus ali pelo seu poder, através de Moisés, as águas transformaram em sangue. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 7, do verso 14 ao 21. A primeira coisa que Deus fez à frente dos egípcios, para mostrar para o povo hebreu que Deus realmente tinha visitado o seu povo. Mas olha, irmãos, mas o povo de Deus não foi atingido. Para os hebreus tinha água limpa, água pura. Mas para os egípcios, para os inimigos, tinha água de sangue. E a segunda coisa, meus amados irmãos, traz as pragas de rãs, mostrando para o povo. E isso está onde? No livro de Êxodo, no capítulo 7. E depois, meus amados irmãos, Deus também mostra para o povo, traz uma praga de piolhos. Êxodo capítulo 8, 16 ao 19. No quarto, Deus também mostra, traz uma praga de mosca. Era uma desolação. Êxodo capítulo 8, no verso 20 ao 25. No quinto, Deus manda a morte dos animais. Os animais dos egípcios foram mortos diante dessa situação, mas os animais dos hebreus foram poupados. E isso era Deus mostrando que Deus estava com o seu povo. Isso está em Êxodo capítulo 9, do verso 1 ao 7. No 6, Deus manda úlceras, tumores para o povo egípcio, mostrando que os deuses do Egito eram impotentes para curar o seu povo. Isso está onde? Êxodo capítulo 9, do 8 ao 12.
No 7º, Deus trouxe a chuva de pedra para os egípcios. Isso está em Êxodo capítulo 9, verso 13 ao 25. Depois Deus traz uma praga de gafanhoto, também de tudo isso nessa situação. Mas o povo de Deus estava livre de tudo isso. E está isso onde? Registrado? Lá em Êxodo, no capítulo 10, verso 1 ao 8. E depois, meus amados irmãos, traz as trevas. Ficou escuro para o povo egípcio. Êxodo capítulo 10, verso 21 ao 29. E por último, meus amados irmãos, trouxe a morte para os primogênitos egípcios. Quando o anjo da morte visita eles, mas a nação, o povo de Deus, o povo de Israel, estavam livres desta praga. Era Deus mostrando: olha, eu vou mostrar as minhas maravilhas, o meu poder, para mostrar para vocês que os deuses do Egito não se compara ao meu poder. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, quantos livramentos Deus já tem provado que está conosco, que está contigo. Quantos livramentos. Olha o que Deus ele fez para contigo, na tua vida. Deus mostrou para o povo que Ele estava com o seu povo. E Deus também ele fala para mim e para você nesta noite: ei, igreja, não se preocupe, eu estou dentro dessa situação, espera. E aí, meus amados irmãos, quantas vezes parece, diante de uma situação como essa que nós estamos enfrentando, é um erro tirar o olhar do Senhor. Quando eu e você tiramos o olhar do Senhor e colocamos de diante das circunstâncias, colocamos de diante dos problemas que surgem em nossas vidas, nós corremos risco. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, Mateus capítulo 28, no verso 20. Olha o que Jesus diz: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente convosco até a consumação dos tempos. Jesus está dizendo: olha, eu estou contigo nesta batalha. Neste momento você pensa que não tem saída, não tem solução. Parece que nós estamos, como o ditado popular, nós estamos no mato sem cachorro. Nós estamos trancados em nossas casas. Se sairmos para a rua, corre o risco de pegar o Covid. Mas dentro de casa também nós corremos o risco de pegar. E aí é onde entra o pânico, porque muitas informações, e as mídias começam a propagar: olha, já morreu tanto, já morreu tanto, já morreu tanto. E às vezes nós queremos, às vezes ficamos perplexos diante, e aí o que é que eu posso fazer diante da situação? Eu digo para você nesta noite: não dê ouvido a isso, não tira o teu olhar de Cristo, Ele está à tua frente. Olha o que é que diz mais na palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os hebreus tiraram os olhos do Senhor. Olha o que diz no verso 10 de Êxodo 14. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, mas não para o Senhor. Eles não olharam para o Senhor, eles olharam para o problema, eles olharam para o perigo, eles olharam para o inimigo. Olha o que diz: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. O medo, o pavor.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós entendemos, irmãos, que o povo de Deus, os hebreus, tiraram os olhos de Deus, colocaram no perigo, mas clamaram ao Senhor. Mas não clamaram com um coração sincero. Eles não confiavam. Mesmo Deus mostrando o seu poder lá no Egito, o povo duvidou. Quantas vezes também nós cometemos o mesmo erro. Deus está conosco, nos dando livramento, e parece que esquecemos e nós queremos duvidar da palavra de Deus, daquilo que Deus ele tem feito na minha vida e na tua vida. Porque se o povo de Israel tivesse verdadeiramente clamado de coração sincero, eles não teriam murmurado contra o servo de Deus. Moisés ali representava a presença de Deus. Moisés estava ali com um cajado dizendo: olha, Moisés, eu estou contigo, o meu cajado é a minha força. Mas, meus amados irmãos, olha o que diz no verso 11: disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá? Moisés, lá no Egito não tinha sepulcro para todos nós? Por que tu nos tiraste de lá? Nós te falamos, não faça isso. Meus amados irmãos, como é ruim quando a pessoa se acostuma com a escravidão. Imagine aqui o povo há 430 anos sofrendo, mas o povo tinha se acostumado com a escravidão, dizendo: é melhor servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Que coisa! Aí Deus, diante dessa situação, coloca o povo num beco sem saída, para que o povo aprenda a ter fé e confie nele, porque aquilo que foge das minhas mãos, da minha posse, é no momento em que Deus ele vai agir para intervir esta situação. Mas para isso, igreja, devemos ter fé e confiar no Senhor. O povo de Israel parece que esqueceram o que Deus tinha feito. E olha onde a situação que eles se encontraram. Eles começaram a murmurar contra o servo de Deus. E quantas pessoas hoje se levantam contra as autoridades? Quantas pessoas hoje duvidam do poder de Deus? Meus amados irmãos, eu digo para os irmãos nesta noite: tem muitos falsos pastores por aí, tem sim, muitos falsos profetas por aí, tem sim, mas tem muitos ainda homens de Deus, que velam pela palavra de Deus, que eles vivem a palavra de Deus. Tem muitas ovelhas, muita igreja hoje, muitos irmãos que não mais escutam a palavra do pastor. Às vezes começa a levantar contra o pastor, contra o ministério do pastor, e isso é ruim. Olha o que o povo fizeram aqui com Moisés, com o líder que Deus levantou. Deus escolheu este homem dentro do ventre de sua mãe. E agora o povo se levanta, e os irmãos sabem a história. Sempre o povo estava murmurando diante de Deus para com Moisés. E isso, meus amados irmãos, não foi bom. Não foi bom para eles. Eles sempre estavam praticando a ira ao Senhor. Deus se desagradou deles, mas Moisés mesmo assim estava intercedendo pelo povo, dizendo: Senhor, tem misericórdia deste povo. Tu sabes que este povo tem um coração duro, mas Senhor, se o Senhor riscar o nome deste povo do livro, risca também, Senhor, o meu. Não adianta, Senhor, entrar na terra prometida sozinho. Senhor, perdoa este povo, Senhor. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Moisés é um tipo Cristo que intercede pelo povo. Lembra que o que Jesus fez na cruz? Quando diz assim: Pai, Pai, por que tu me desampara? E nós vemos ali que o fenômeno começou, a cortina do templo se rasgou, os sepulcros abriram, e ele diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quantas vezes, irmãos, nós agimos do mesmo jeito, porque às vezes perdemos a visão espiritual. Parece que nós, muitas vezes, não compreendemos o poder de Deus e o motivo da situação em que nós estamos enfrentando.
Olha o que diz a palavra de Deus. Disseram a Moisés: será pois não haver sepulcro no Egito, que nos tirar de lá para que morremos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito ainda? Deixa que sirvamos os egípcios, pois melhor nos servir aos egípcios do que morrer neste deserto. Meus amados irmãos, diante dessa situação que estamos enfrentando, não tire o teu olhar do Senhor. Os hebreus tiraram o olhar do Senhor, e isso não foi bom. Olha o que é que diz em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no verso 2, olha o que diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus, o qual por causa da alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz no meu e no teu lugar, desprezando a vergonha, assentou-se à direita no trono de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tire o teu olhar de Jesus, porque isso é perigoso. Diante de uma situação que nós estamos enfrentando, meus amados irmãos, Cristo, Ele é a solução. E nós vemos aqui através da palavra de Deus, olha o que Ele diz mais. Diante dessa situação em que estamos enfrentando, não tire o olhar do Senhor. Os hebreus tiraram. Quando pensamos que estamos no beco sem saída, e nós vemos que as portas, quando nós nos vemos ao nosso olhar, que estamos no beco sem saída, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para trás o perigo, e à frente o mar, o que fazer? Quantas vezes nos colocamos em uma situação parecida com a dos hebreus que estavam vivendo nesse tempo, nesta época? Mas eu digo para você, nesta noite, você que está enfrentando, você que está passando por isso, esta palavra eu sei que está falando ao teu coração. Você que está passando por isso, você já olhou para um lado, olhou para o outro e não encontrou solução, saída. Mas eu digo nesta noite para você, existe sim solução para você. Existe sim uma saída para você. Não perca a tua esperança, não perca a tua fé. Não olhe para os problemas, para os obstáculos. Isso pode trazer confusão de espírito, pode trazer medo e pavor. Olha o que ele diz, a palavra de Deus. Ele vai encontrar sim uma saída. E aonde foi que Deus encontrou uma saída? Aparentemente estava tudo perdido. O povo recentemente estava cantando o hino da vitória, mas veio o inimigo e o cercou, eles estavam cercados. E aí é onde é que nós entendemos os planos de Deus para a nossa vida. Olha o que ele diz no verso 21 e verso 22 de Êxodo capítulo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou por aquela noite, fez-se retirar o mar, e se tornou terra seca. As águas foram divididas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De um lado tinha monte, do outro lado tinha montanha. Atrás vinha o exército inimigo, mas à frente tinha o mar. No mar não tem caminho. Aleluia. Mas Deus tem sim, meus amados irmãos. Ele é a solução, Ele é o caminho, Ele é a porta. Olha o que diz mais no verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas lhe foram por muro à sua direita e à sua esquerda. Meus amados irmãos, por que que Deus colocou, por que que Deus permitiu o seu povo ficar neste canto, neste beco sem saída? É porque o nome do Senhor
ia ser glorificado. Então, meus amados irmãos, é como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele permitiu isso, mas Deus estava no controle, nada fugiu do controle. O povo hebreu tiveram medo, tiraram o olhar do Senhor e colocaram nos problemas. Mas olha o que Deus fez. Eu sou a solução. E Deus, através de Moisés levanta a mão com um cajado na mão e o mar se abre. Ei, te digo para você nesta noite, você que pensa que não tem saída para a tua solução, eu te digo, Deus faz o impossível para abrir-se uma porta. As portas estão fechadas, mas Ele é especialista em abrir porta. Ele faz-se o impossível na minha e na tua vida, para que o nome dEle venha a ser glorificado, para que os nossos inimigos venham a ser envergonhados e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Olha o que diz mais, irmãos, verso 23, os egípcios perseguiram, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da noite, o Senhor, na coluna de fogo, de nuvem, acompanhava o povo hebreus. E te digo nesta noite para você, a porta que Deus vai abrir na tua vida para mudar o quadro dessa situação, ela é só tua, não é para os teus inimigos. Se o inimigo ele entrar, ele vai morrer, vai deixar de existir. E o nosso inimigo, meus amados irmãos, é espiritual. É o inimigo de nossas almas que tem se levantado contra nossas vidas para tentar nos matar, nos oprimir. Mas Deus está no controle de nossas vidas, nada fugirá do seu controle. Ele é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Assim diz o profeta Isaías. Aparentemente, ao meu ver e ao teu olhar, ao teu ver, aparentemente está tudo perdido. Mas eu te digo nesta noite, aleluia, não está tudo perdido. Deus tem solução hoje para a tua vida, se você assim crê no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, aleluia, em João capítulo 10, Evangelho de João no capítulo 10, aleluia, no verso 7, olha o que Jesus diz. Assim, sendo assim, Jesus lhe disse o povo, em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Jesus Cristo foi a porta de salvação para os hebreus. Jesus Cristo é a solução, é a porta que Deus abre na minha e na tua vida, nesta noite, diante dessa situação que nós estamos enfrentando. Não viva no pânico, não viva no medo. Deus trará sim solução para essa situação que nós estamos enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor. E o que demais, meus amados irmãos, você que me assiste, você que está vivendo a situação parecida, olha, para a tua vida tem uma solução. O salmista Davi, escrevendo o Salmo 37, olha o que ele diz. Salmo 37, aleluia. Versos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se os hebreus verdadeiramente não tivesse ali um homem de Deus à frente do povo, Moisés, o povo tinha perecido, mas Moisés estava intercedendo pelo povo. Então a Bíblia nos diz, nesta noite, você que está passando por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o mais Ele fará na minha e na tua vida. Olha o que Ele diz no verso 6: Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor, no verso 7. Aguarda Ele com paciência, não te irrite por causa daquelas pessoas que prosperam. Confia no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Ele mudar o quadro dessa situação. Você não tem para onde correr, você está encurralado, você está num beco sem saída, mas a tua saída nesta noite é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, meus amados irmãos, e diante da palavra do Senhor, não se esqueça, quando Deus permite nós passarmos por algumas situações, quando Deus permite que eu e você venha passarmos por alguma situação, você sabe por que é que Deus permite? Você sabe por que é que Deus está permitindo tudo isso que nós estamos passando? Você sabe o porquê e o para quê? É fácil, a Bíblia nos responde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está permitindo tudo isso, igreja, para que a igreja se manifeste, que a igreja venha louvar o Senhor, que a igreja venha confiar no Senhor, que a igreja não venha confiar no homem. E eu quero dizer para os irmãos, assim como Deus abriu portas no meio do mar, aonde não tinha, Deus Ele abriu. Por quê e para quê? Olha o que diz no capítulo 15 de Êxodo, no verso 1: depois que o povo atravessou, que a porta foi aberta, o povo atravessou e chegou do outro lado. O que foi que o povo fizeram? Olha o que diz: então Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico ao Senhor e disseram: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Depois Miriam também, junto com as mulheres, no versículo 20 do capítulo 15, Miriam também, ela exalta o Senhor. Então, quando Deus Ele permite algo na minha e na tua vida, é para que o nome dEle venha a ser glorificado e nós venhamos cantar o hino da vitória. A glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso que o Senhor permitiu era porque o inimigo tem se levantado, mas o inimigo em breve será derrotado. E nós cantaremos sim, aleluia, o cântico da vitória. E eu te digo, meus amados irmãos, mais uma vez nesta noite, não se esqueça que Deus está à frente. O povo tinha esquecido disso. Vamos voltar no capítulo 13 de Êxodo, verso 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, o povo de Israel, na entrada do deserto. O povo acamparam na entrada do deserto. Olha o que diz mais: mas o Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles, abrindo o caminho. O povo não estava só. Mas no momento de desespero, no momento em que o povo está encurralado, o povo esqueceu que quem estava à frente era o Senhor dos Exércitos. Olha o que diz mais: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho; durante a noite, numa coluna de fogo,
para os alumiar, a fim de que caminhasse dia e noite. Verso 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O povo não estava só, Deus ia à frente, mas o povo parece que perderam a visão. E isso, igreja, é um perigo. Quando nós perdemos a visão, então não caminhe por vista, caminhe por fé. E veja o que Deus irá fazer e o que Ele está fazendo na minha e na tua vida. Ele sim abre porta aonde não tem. Aparentemente estamos vivendo num beco sem saída. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Mas isso é um ditado popular. Nós não somos aquele que retrocede, mas nós vamos continuar a seguir, porque à nossa frente está o Senhor dos Exércitos. Ele é poderoso para nos socorrer no momento de adversidade. Então, não tire o teu olhar do Senhor, confia nele, não faça como o povo de Israel, não seja incrédulo, creia somente no poder de Deus, porque eu creio que tudo isso irá passar e nós em breve estaremos reunidos para juntos glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de nossas vidas e para que o inimigo venha entender verdadeiramente: esse povo tem um dono, este povo tem um Deus. Não, é diferente dos deuses feitos por mãos humanas. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus não precisa ser carregado por mãos humanas. O nosso Deus muitas vezes nos carrega quando nós precisamos de ajuda. Ele nos carrega em seus braços. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, te digo nesta noite: sossega o teu coração, confia nele e o mais ele fará. E você nesta noite que escuta, que assiste este vídeo aí na sua casa, através das redes sociais, a palavra de Deus, esta mensagem também é para você que vive nessa situação. E te digo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não entre em desespero, confia somente e veja o que Deus irá fazer na tua vida para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar, encerrando o culto desta noite. E eu creio, assim como Deus falou ao meu coração, também está falando ao teu coração nesta noite. Pai querido, graça te damos, Senhor, por mais esta rica oportunidade. Estamos aqui, Senhor, transmitindo a tua santa palavra. Onde, ó Pai, que esta mensagem esteja agora sendo produzida, Senhor. Que o Senhor esteja falando poderosamente nesta vida. Esta pessoa, Senhor, que está desesperada. Esta pessoa, Senhor, que aparentemente já não encontrou, já buscou de um lado para o outro e não encontrou saída. Mas hoje, Senhor, esta palavra, Senhor, que não é minha, é tua. Eu sou só um instrumento, eu sou um vaso, Senhor. E eu estou sendo usado nesta noite para falar, Senhor, para esta pessoa que está aflita, Senhor, que não tem mais para onde correr, mas a tua palavra diz nesta noite que esta pessoa pode sim confiar em ti, e se entregar a sua vida a ti, tu mudarás o quadro de sua história. Então, Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor, que esteja neste momento ouvindo a tua palavra, e que ela, Senhor, produza um resultado para o qual está sendo enviada. Pai bendito, fala nesta noite através da tua palavra aos corações,
que precisa, Senhor, ouvir a Tua palavra. Pai, eu te rogo e te peço que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que a vitória é do povo de Deus. E em breve estaremos aqui reunidos neste recinto sagrado para juntos louvar e bendizer o Teu santo nome. Pai bendito, nós te agradecemos por tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.